Noite Guarulhos, na tela da TV Guarulhos, Debate Guarulhos, com assistência técnica do Lucas Braga e do Felipe Poi. Eu quero mandar um abraço de verdade a você das redes sociais, que todos os dias acompanha no nosso Facebook. Aliás, quero dizer muitíssimo obrigado a você que compartilha o portal guarulhosemdestaque.com.br. Ultrapassamos a casa dos 110 mil visualizações. Um portal que está apenas um ano no ar e já ultrapassou a casa dos 110 mil visualizações. Vamos aos destaques do portal guarulhosemdestaque.com.br. Prefeitura retoma a entrega de máscaras nos terminais de ônibus a partir de segunda-feira. A HMU já atendeu mais de 300 pessoas com suspeita do novo coronavírus. Prefeito Guti estranha posicionamento de Dória em relação a Guarulhos. Prefeitura antecipa a operação inverno e alerta para as baixas temperaturas da cidade. Essas e outras notícias você acompanha no portal guarulhosemdestaque.com.br. Dos nossos convidados, vão abordar no dia de hoje o assédio na rede virtual. Então, hoje, o nosso convidado, especialista no direito criminal, doutor Leonardo Camargo, boa noite. Boa noite, Geraldo. Mais uma vez um prazer estar aqui com você. Mais uma noite aqui com a presença do nosso companheiro de trincheira, o doutor Wellington Santana Júnior. E vamos trazer aqui um debate acalorado para essas noites frias, né, Geraldo? Com certeza. E a gente continua num tema importantíssimo. Nós falamos no programa passado do assédio. O assédio, ele tem, dentro do direito, vários episódios, né, por assim dizer. E o outro especialista no direito trabalhista, o doutor Wellington Santana Júnior. Boa noite, doutor Wellington. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Mais uma vez aqui conosco. Um prazer estar junto para a gente levar informação para você, informação de verdade, que vai construir uma opinião melhor. Vem com a gente. Olha só, gente, eu quero fazer um alerta, porque o prefeito Guti, ontem, na sua live de todos os dias, ele estranhou o posicionamento do governo Dória em relação a Guarulhos. Por quê? Na flexibilização do comércio, a partir de 1º de junho, o governo do estado de São Paulo liberou a capital e liberou o shopping. Se você libera o shopping, libera também a área de lazer, dos parques, libera salão de beleza. Por que só a capital? Sendo que a capital hoje, segundo o prefeito, tem o maior índice, né, o maior contingente de pessoas com esse vírus. É realmente uma decisão a ser questionada. O prefeito prometeu que amanhã, sexta-feira, ele vai se posicionar em relação à retomada do comércio na cidade de Guarulhos. Portanto, sexta-feira, coincidindo mais com o dia 29 de maio, você vai conhecer o posicionamento do prefeito em relação ao posicionamento do governo Dória. A gente começa com essa dupla nota 10 do direito. Eu começo conversando com o especialista do direito criminal. Nós abordamos a semana passada a questão do assédio, né? O assédio em todas as suas vertentes. Doutor Leonardo Camargo, hoje a gente vai abordar, e essa pergunta não estava no exame da ordem, é uma pergunta surpresa, como denunciar o assédio virtual? Então, Geraldo, é um tema bem bacana, né? O assédio, ele tem de várias maneiras, né? Hoje, como vivemos aí num mundo extremamente globalizado, então a figura do assédio ele pode vir de forma escrita, uma forma verbalizada, através do WhatsApp, através de um Facebook, através de um Instagram. O que ocorre? A autoridade policial, ao conhecimento dessa queixa, porque essas situações de assédio, a própria vítima ela tem que se deslocar à autoridade policial, porque é o interesse próprio dele, né? Então, ele levando ao conhecimento a autoridade policial vai falar quais os meios de prova que a senhora tem ou o senhor tem para provar o que o senhor está falando para mim nesse momento. Então, o que é interessante? Se você está sendo vítima hoje no Instagram, no Facebook, um histórico de uma conversa, lá, aquela conversa gravada no WhatsApp, traga isso a conhecimento da autoridade.
A autoridade policial, Geraldo, ele tem fé pública no que ele faz. O que seria isso? Então, se a vítima levar o próprio celular dela e visualizar, mostrar à autoridade policial que ela está sendo vítima, essa autoridade policial ela pode transcrever o que ela está vendo. O que seria? Vamos dizer, ela traduz aquele documento, fala, visualizei no celular do senhor tal, 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 que a pessoa tal, tal, tal ofendeu, colocou algum fato que desabone a sua conduta. Então, você que está aí, se você entender, mas eu não tenho como provar, Geraldo, eu não tenho como ir. Não, você não está sendo bem orientado. Se você tem uma prova, leve isso à autoridade policial. Todo agente público, Geraldo, conhecimento aí dos nossos telespectadores, eles têm uma fé pública. O que seria a fé pública? Então, o prefeito tem a fé pública quando ele fala a favor do município, o agente de fiscalização de trânsito ele tem, como a autoridade policial lá tem. Porque se eu chego e imputo a alguém alguma coisa, e ele vai lá de forma flagrancial e prende aquela pessoa, ele está tendo fé pública, um poder. O que seria a fé pública? Uma coisa, é o poder que o Estado dá àquele cidadão. Então o policial, quando ele vai lá, o senhor está preso, isso é uma fé pública. Então ele tem esse poder de polícia fiscalizador. Então, senhores, se os senhores estão sendo chantageados, estão sendo aí diminuídos na sua imagem em Facebook, Instagram, leve ao conhecimento da autoridade policial o que você tem, não é o que você acha. Como a gente sempre fala aqui, a autoridade policial ele tem o dever funcional dele se interpretar se aquilo é crime ou não. Basta você levar ao conhecimento dele. Você não precisa ser interrogador ali, ser conhecedor do Código Penal. Leve, olha, está acontecendo isso. Tenho certeza que a autoridade policial, o escrivão de polícia, que ali, no mínimo, o senhor será orientado e buscará mais informações ali depois com um advogado de confiança ou, se for uma coisa muito grave, com o Ministério Público direto também. Estou conversando com o Dr. Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Dr. Wellington Santana, ainda em relação ao assédio no trabalho, hoje temos o home office. E evidentemente que no trabalho também, com a sua experiência no direito trabalhista, não é que é comum, mas acontece esse tipo de crime dentro do trabalho, onde o chefe na rede social assediando uma funcionária. O que pode acontecer? Geraldo, esse tema é um tema infelizmente corriqueiro, apesar de ser extremamente importante e crescente. Quando nós achamos que estamos evoluindo como sociedade, nós vemos o número de assédio, o número de violência contra a mulher crescendo a cada dia, especialmente agora na pandemia. Esse exemplo que você deu de um chefe, de um superior hierárquico que possui uma posição mais alta dentro da empresa do que essa funcionária, dando cantadas a ela na rede social, e a rede social pode ser o WhatsApp, pode ser no direct lá do Instagram, pode ser por mensagem, inbox lá no Facebook. Essas cantadas todas, se relacionadas com o trabalho em si, propondo que ela, olha, que tal nós sairmos? Olha, faz tempo que agora você está sem ir para a empresa por causa da pandemia, eu estava pensando em tomar um vinho, você não topa tomar um vinho comigo? Tudo isso, se usado para trazer benefício, sugerir um benefício para a empregada dentro da empresa, isso é assédio sexual, é assédio moral no âmbito sexual dentro do trabalho. Isso dá direito a ela de rescindir o contrato de trabalho, mesmo durante a pandemia, dá para entrar com processo, rescindir esse contrato e ainda a empresa é obrigada a pagar uma indenização por dano moral. O trabalho, ele tem a finalidade social de trazer um bem-estar, de promover uma esperança de vida melhor para as pessoas, não de causar traumas naquela relação que traga mais problemas a ela. Então, muito cuidado você, assediador. E ainda no âmbito penal, como muito bem explica o meu parceiro, o Dr. Leonardo Camargo, isso pode ser uma importunação ofensiva ao pudor, que é um crime de menor potencial ofensivo, passando até, quem sabe, com um crime de estupro. Então, se a pessoa começa até dentro do direct, dentro do WhatsApp, das redes sociais, do Facebook,
mandar fotografias de bermuda, sem bermuda, de cueca, etc., por aí vai, sabe onde estou falando, isso daí pode caracterizar um assédio sexual grave em vias de estupro, e aí sai da esfera trabalhista, que ela vai receber uma indenização, e ainda o sujeito pode ser processado e preso lá na esfera penal. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana, especialista no direito trabalhista. O tema é assédio, né? Na rede virtual, né? Utilizando a internet. E hoje, há um dado interessante, doutores. O assédio sexual na internet chega a 40% das mulheres tiveram invasão de sua privacidade. Agora, doutor Leonardo Camargo, como é que a empresa pode punir este tipo de comportamento de um funcionário assediando uma colega na rede social? Então, Geraldo, bacana esse ponto, né? A empresa, como bem fala aqui o Dr. Wellington, ela é gestora de uma atividade social. O trabalho, ele existe para proporcionar àquele empregado o labor dele, para ele ser recepcionado naquela empresa com toda a qualidade que é a função social do trabalho. Então, a pessoa trabalha para ter os seus recursos, trabalha para ter o seu padrão de vida, mas, como bem fala aqui o Dr. Wellington, a omissão do empregador em relação ao empregado, ele pode ser responsabilizado. Então, se no ambiente de trabalho a pessoa está utilizando as máquinas internas para produzir um crime, preste atenção, e você tem conhecimento disso e se omite, tanto a responsabilização de forma solidária na esfera trabalhista, como bem fala o Dr. Wellington, como se um promotor de justiça, um delegado interpretar que o senhor foi omisso e algo de crime ocorria, ou se ele entender de alguma forma que minimamente você concorreu com aquele ato, você somou energia, você pode ser responsabilizado criminalmente juntamente com o agressor. Então, a nossa fala do Dr. Wellington é muito bacana. Basta colocar o dedo imediatamente, se houver ali a justa causa caracterizada, demita imediatamente o seu funcionário, leve isso ao conhecimento de uma autoridade policial, leve isso ao conhecimento dos meios onde se pode proteger aquela pessoa, aquela vítima, não esquecendo que há uma vítima, não só na busca da justiça, em proteção, porque a sua omissão pode ser tão relevante na justiça do trabalho, como pode ser relevante na justiça criminal. Todos nós que temos conhecimento de um crime e imediatamente não agimos, nós estamos sendo permissivos. O que seria? Estamos ali no mínimo ajudando para que continue. Então você, empregador, que tem conhecimento, chegou ao seu conhecimento uma vítima ali, uma empregada sua, falando, olha, o cara está me assediando, consequentemente seu preço será muito alto, tanto na justiça criminal quanto na justiça trabalhista. Haja! Basta com isso. Não vivemos uma sociedade civilizada, vivemos uma sociedade equilibrada. Não faça isso, não dissemine tal conduta. Você pode ser muito bem responsabilizado. Tome atitude, mostre. E atitude, né, Dr. Wellington, é um meio de propagar que aquilo não é permissível na sua atividade. Um bom gestor que produz ali, que dá o bom exemplo, que a partir do momento tira aquela semente podre daquela bacia, consequentemente não se perpetua. As pessoas buscam lideranças. Se você é um líder, sempre produza o bom gesto. Olha só, estou conversando com os advogados, o doutor Leonardo Camargo, especialista no direito criminal, e o outro especialista no direito trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior. Olha, mulheres são maiores vítimas de vazamento de fotos e perseguição na internet, assédio e agressões são recorrentes em corridas por aplicativo. Funcionárias da Microsoft compartilham casos de assédio em meios internos. E mulher processou a Uber por assédio sexual e exige indenização de 10 milhões de dólares. Faz conta, né? Zero que não acaba. Eu pergunto para o doutor Wellington Santana, quais são os crimes mais praticados
na internet? São os vazamentos de fotos? São as perseguições? Com a sua experiência, o que mais acontece? Eu me refiro a um trabalho, até para você em casa entender, porque esse aqui é especialista no trabalhista e o doutor Leonardo no criminal. Então, é uma pauta. O tema hoje continua sendo o assédio nas plataformas digitais. Doutor Wellington Santana. Muito obrigado, Geraldo, pela colocação. E com o Leonardo aqui, eu aprendo. Toda vez que eu estou aqui, eu aprendo. Com o Geraldo aqui, trazendo notícia, informação, colocando isso em debate, eu aprendo. Então é sempre bom essa troca entre nós e você também, com certeza, colabora quando você manda para cá as suas perguntas. Geraldo, o crime pela internet, como a gente já falou, tem crescido muito. Em 2014, uma pesquisa realizada com 2.900 internautas revelou que 73% deles já tinham presenciado crimes praticados de assédio sexual na internet e, como você bem disse, a maioria das mulheres, quase 50% das mulheres, sofreram esse crime na internet. São cantadas invasivas, por exemplo, tem mulher que posta foto fazendo ginástica, tem mulher que posta foto na sua piscina de casa, do prédio ou na praia, e muitos homens vai em cima da foto, na hora de comentar, mandam uma foto dele, manda uma frase, desculpa aqui, eu vou até falar, por que a gente não sai, por que a gente não transa, são invasivos e são ofensivos fazendo essas coisas. Essa mulher, primeira coisa, dá o print da conversa, como o Léo já falou, e vai para a delegacia. Depois bloqueia o safado, que ele não vai te importunar mais. Só que a delegacia, com essas informações, ela vai atrás dele e com certeza ele vai ser punido. Isso não vai ficar barato. Dependendo da ofensa, é uma importunação ofensiva ao pudor ou até um crime de assédio sexual, estupro, em vias de estupro, se for o caso. Mas é assim que funciona. Às vezes a mulher posta uma foto, Geraldo, engraçado que sempre que a gente vai conversar sobre um tema, o universo colabora. Porque hoje de manhã tem uma pessoa que me segue e a pessoa posta os stories, né? E dessa vez essa pessoa não postou um history de uma foto dela, mas sim de um print que ela tinha dado na resposta de um vagabundo, né, para assim dizer, fez em cima da foto dela. Ele tinha escrito lá, nossa, você é muito gostosa, não sei o quê. Aí ela falou, isso daqui, ó, aqui você não vem não. Bloqueou ele, deu o print dele, deixou o nome dele lá, junto, não apagou nem o nome dele, e aí a notícia está correndo, né? O Leonardo pode explicar melhor isso, se dá para expor o ofensor assim, publicamente, antes do inquérito, antes da denúncia criminal, mas tem acontecido muito e aconteceu de novo hoje, antes da gente bater esse papo. Esta pergunta, o doutor Leonardo Camargo responde em 1 minuto e 30, segura o café, que a gente já volta. Sejam bem-vindos mais uma vez na Baihawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Baihawk da Timóteo Penteado, 3142. Estamos de volta, o doutor Leonardo. Esse riso aqui, o doutor Leonardo Camargo, ele e suas piadas no intervalo, Lucas Braga, é simplesmente nota 10 aqui as piadas, hein? Estamos com o Debate Guarulhos no Facebook do Guarulhos em Destaque. Alcançamos o portal 110 mil visualizações. Obrigado, Deus. Olha, vamos continuar com o debate sobre o assédio virtual. O doutor Wellington Santana deixou uma pergunta no ar a respeito do assédio no Facebook, onde
a vítima fez um print com o nome do cara de pau. E aí, em cima disso, doutor Leonardo, as mulheres continuam sendo as maiores vítimas de perseguição na internet? Infelizmente, Geraldo, é muito grave a situação das mulheres e aqui você é um cara que sempre defende, levanta a bandeira da proteção feminina, e isso é muito legal, as pessoas saberem que existem homens de verdade, os quais protegem a mulher. Quando se protege a mulher, não quer dizer que a mulher é um ser inferior ao homem. Biblicamente é imposto o poder de proteção do homem, o papel do homem zelador, protetor, isso é muito legal. As mulheres ainda existe esse panorama de proteção, elas gostam de ser protegidas, principalmente numa relação de amor, de namoro, é muito legal o homem expor o lado protetivo. E a fala do Dr. Wellington é muito bacana, só que a gente tem que separar, Geraldo, o instinto de justiça, o instinto legal. De que forma? Ela se sentiu violada, ela tem o direito da resposta, da retorção imediata, aquela história, eu dou um tapa, posso dar um tapa? A lei permite os limites legais da retorção. Então, uma pessoa me ofende, eu ofendo. A pessoa me dá um tapa, eu dou um tapa de volta. Só que o limite tudo que é a provocação e gera aquela legítima defesa instantânea, ela tem um limite proporcional. O que seria isso, Geraldo? A lei não permite que eu faça a minha justiça com as próprias mãos. Então, você, mulher, que foi violada, seja sagaz, seja inteligente, como o Dr. Wellington fez. Dê a retorção imediata, publique aquilo, porque a sua publicação vai gerar um efeito em cadeias para outras mulheres, de forma favorável, e para si mesma. Para aqueles seguidores que ainda teriam uma vontade de fazer, só se o cara for um desequilibrado mental e continuar na sequência daquilo lá e ter a vontade de fazer a mesma coisa que aquele agressor fez. Printe aquilo. Se você interpretar que aquilo violou o seu lado pessoal, o seu lado moral, você tem duas esferas. Você pode ir para a justiça criminal, como para a justiça civil. Então, tem como identificar o agressor ali de forma com nome, endereço, entre com uma ação, provoque que ele ali constrangeu você e o juiz vai analisar. Se você não tem elementos, entre com uma ação, coloque na ação o Instagram e o Instagram vai ser obrigado a dizer quem é aquele cidadão que está indo. Mas cuidado, todo o limite que tem da sua justiça, ela é basilar no Brasil. O Brasil não permite a justiça com as próprias mãos. Ela permite uma retorção imediata, uma resposta imediata àquela sua agressão. Mas se você também, infelizmente, publicar o nome da pessoa, colocar o endereço daquela pessoa e aquela pessoa vier a ser agredida, tanto verbalmente como até de forma fisicamente, se ela for identificada, infelizmente você pode ser prejudicada. Então, fez o ato, seja sagaz, seja inteligente, como nós estamos sempre falando aqui, dando os meios. Printe, guarde, leve para uma autoridade, coloque aquilo lá como um exemplo na sua rede social. E, consequentemente, Dr. Wellington, essa prova do exemplo, ela vai ser muito importante numa justiça do trabalho, se for um exemplo, numa justiça criminal, numa justiça civil, que você usou aquela injustiça e propagou um exemplo positivo. O juiz, com certeza ali, o juiz do trabalho, o juiz civil, com aquela prova, com aquele exemplo que você deu, que um basta ali foi dado, consequentemente ele vai analisar e vai dar muito mais o seu direito a partir dessas provas. Estou conversando com o Dr. Leonardo Camargo, especialista no direito criminal. Olha, você que ligou a TV agora, alertando que amanhã, conhecido como sexta-feira, dia 29, o prefeito Guti vai dizer de que maneira vai fazer para a retomada do comércio na cidade de Guarulhos. Enquanto isso, ele está ouvindo vários segmentos da sociedade. Então, do comércio, da indústria, até para que tenha um resultado satisfatório, respeitando os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Dr. Wellington Santana, os principais assédios virtuais são constrangimentos moral e psicológico, exposição não
consentida de imagens e vídeos íntimos. Estupro virtual, conceito já conhecido pelo judiciário. Perseguição obsessiva. Em uma festa de final de ano, colegas tiraram fotos e um determinado membro do grupo expôs essa foto na internet. A empresa demitiu, mas mesmo assim a vítima processou a empresa. Está correto isso? Olha, Geraldo, isso é um ponto muito tênue entre a responsabilidade da empresa e a responsabilidade direta do empregado que tomou a ação. Nesse caso foi numa festa, né? De final de ano. Uma festa de final de ano. Promovida pela empresa. Promovida pela empresa, aconteceu lá e a pessoa tirou fotos íntimas. Na piscina. Na piscina. Na piscina. E aí publicou. Sim. E o que essa foto teria? Vamos imaginar. Pessoa de... Não, nesta foto publicada tem as frases normais que todo mundo fala, gostosa, vou conquistar você, você é minha. Isso aqui são dissabores para a mulher, né? Assim, como a empresa fez o evento, Geraldo, ela acaba traindo também a responsabilidade sobre o que acontece naquele evento. Tanto é isso que ela tomou uma atitude de demitir a pessoa, porque estava vinculada ao evento. Isso prova que ela tem responsabilidade, precisa tomar ações. Porém, essa ação dela de demitir a pessoa atenua um pouco a sua responsabilidade. É vista com bons olhos por você, por mim, e também vai ser vista com bons olhos pelo juiz. Então isso não vai afastar a responsabilidade da empresa, mas vai atenuar ali o dano moral. E o advogado da empresa vai brigar muito forte, dizendo que a empresa imediatamente, após tomar conhecimento, mandou embora por justa causa e adotou as medidas necessárias para dizer aquilo que o empregado fez aqui na nossa festa, aquilo não deve ser praticado, deu exemplo para os outros. Mas ainda assim ela tem direito de propor uma ação trabalhista, especialmente se a pessoa que fez é um superior hierárquico. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista. Geraldo, você me permite uma parte só? Por favor. É o seguinte, é bem bacana deixar para os nossos telespectadores que hoje, apesar, tem um crime tipificado que quando a gente expõe uma foto íntima de alguém na internet, a gente põe alguma coisa que viola uma intimidade de alguém, então isso é crime, independente seja na esfera do trabalho, seja de forma pessoal. Isso, infelizmente, Geraldo, ocorre no pós-termo de um relacionamento. Uma das partes, geralmente o homem, se sente violado ali pela aquela perca e com uma forma de retaliação ele vem e expõe aquela intimidade da ex-mulher, da ex-namorada. Antigamente era farto e devido àquela situação bem conhecida da Carolina Dickmann, que houve hackeado as suas fotos de internet e ela quase, eu acho, não estava totalmente nua, acho que estava com os seus seios para fora, e aí haveria aquela extorsão, e a partir daquele momento o parlamento nosso, a Câmara, interpretou que se alguém expor uma foto, então você que está na sua casa, está disseminando uma foto, você está disseminando um momento íntimo e pessoal do casal. E outra coisa interessante, Geraldo, que essa tipificação do artigo penal, ele fala de quando a gente provoca também que aquela situação de expor um estupro coletivo. De que forma? Uma festa, a garotada bebe alguma coisa a mais, e aí você propagou uma cena de estupro, e você está propagando uma cena de um ato sexual coletivo, ela tipifica-se a mesma conduta penal. Então, se eu recebo uma intimidade de alguém produzindo um ato sexual, eu não sei se aquilo, Geraldo, foi com consentimento daquela mulher. Diferente de você receber um filme, uma coisa bem feita. Então, tudo bem, uma postagem lá de um grupo lá, você recebe uma foto de uma coisa bem produzida que seria um filme. Agora, uma coisa, Geraldo, você interpretar que aquela foto é uma cena de uma violência sexual real e você está propagando isso,
Preste atenção, jovem, você está cometendo um crime. E você que está num término de um relacionamento e interpreta que a deixa daquela sua companheira e você vai querer agir contra ela, expor no momento íntimo, sexual, uma relação sexual de vocês, isso é crime. E uma coisa para finalizar esse tema, esses crimes que eu falei de propagar um ato sexual coletivo, que seria uma cena de estupro, propagar uma foto íntima da sua namorada, da sua ex-namorada ali, da sua ex-mulher, a reclusão, Geraldo, é de 1 a 5 anos. E o que é interessante, o legislador ele faz isso? Para sair da fiança. Então, se você for pego em flagrante delito, cometendo essa propagação de imagens, propagando um estupro coletivo, você não terá direito à fiança. Você será ali em 24 horas apresentado a uma autoridade judicial, um juiz de plantão, juntamente com um promotor de justiça, e eles vão interpretar se você deve ou não responder solto esse crime. Então, você que fez, ou você que está com vontade de fazer, não faça. Isso é crime. Não adianta você falar, foi uma coisa moral que eu tive, ela também falou, não. Trocas íntimas é uma coisa sua. Mande um WhatsApp para ela, conte o que aconteceu na sua vida, que você não está a favor daquele término, mas como forma de ali a violar, propagar, e se ela for uma autoridade policial e mostrar aquilo, além da sua responsabilidade criminal que vai ser apurada, e se for em flagrante nem fiança você terá, consequentemente, todos os direitos ela também terá, Dr. Wellington, de ir na justiça civil. Você está violando a integridade. Um dos direitos constitucionais do cidadão é a intimidade. A nossa intimidade não pode ser violada. Ah, mas ela concorreu e mandou. A justiça entende que naquele momento o homem e a mulher trocou ali aquelas imagens, foi por intimidade de ambos, que ambos confidenciavam um com o outro aquela intimidade. Agora, se você utilizou da confiança, abusou daquela confiança e propagou aquilo, jovem, você que fez, será penalizado, será processado e será condenado criminalmente. Olha só, a ação indenizatória, você que ligou a TV agora, o tema é assédio virtual, e aí você pode estar se perguntando, Geraldo, de que maneira o assédio pode prejudicar um relacionamento de colega de uma empresa? De várias maneiras, é só você acompanhar o programa. Ainda com relação à pergunta anterior, doutor Wellington, cabe uma ação indenizatória no caso específico de uma festa de final de ano, né? Opa, quis fugir aqui a caneta. Ô, Lucas, quer pegar a caneta? Pelo amor de Deus. Festa de final do ano que nós acabamos de falar. O senhor falou da ação, nesse caso específico do colega que colocou a foto na rede de internet. Ação indenizatória cabe nesse caso para a empresa ou para o colega? Colega não, né? Colega não, né? Esse daí é um traíra, né? Esse daí é um safado, né? Um pervertido. Agora, é o seguinte, cabe a ação contra a empresa e a ação penal, como o Dr. Leonardo já bem falou aqui. Ação indenizatória. Indenizatória. Penal, na esfera penal. Tá. Lá vai sair uma condenação, e essa condenação na esfera penal, reconhecendo que teve um crime, lá também dá direito da pessoa pedir uma indenização civil, uma indenização financeira por conta desse crime. Então, a empresa, ela propiciou que isso acontecesse. Ela não queria que acontecesse, mas ela criou um ambiente favorável para que isso acontecesse. Ela tem responsabilidade junto com o agente, o cachaceiro, o bebum, o irresponsável, que publicou uma foto dessa, que não deveria ter publicado. Olha só, estimular a discussão sobre riscos para a mulher nas redes fez o assunto chegar ao âmbito legal e pressionou a justiça a criminalizar delitos digitais e proteger a vítima. Conforme o assédio online se potencializou, a legislação foi alterada e hoje existem remédios jurídicos para buscar soluções. É essencial, entretanto, que a sociedade se apodere desse conhecimento. Eu volto em 1 minuto e 30, falando com os especialistas, Dr. Leonardo Camargo e Dr. Wellington Santana Júnior. É o Debate Guarulhos na tela. Eu volto já.
Sejam bem-vindos mais uma vez na Baihawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Baihawk da Timóteo Penteado, 3142. Na tela da TV Guarulhos, Debate Guarulhos, nas redes sociais. Você pode se inscrever também no meu canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Lá tem todos os programas, todas as entrevistas, tá certo? Do mês. Então, todas as entrevistas do mês de maio que você perdeu, você vai poder entrar no nosso canal no YouTube, você acessando nossa página, guarulhosendestaque.com.br, com mais de 110 mil visualizações. Esta página tem apenas um ano, para a glória de Deus. Agora, senhores e senhoras, quando o seu portal ou sua rede social é hackeada, o seu WhatsApp, dentro da empresa, aí você descobre, você trabalha numa empresa de tecnologia, você descobre que do seu lado, o seu colega que hackeou. E aí, utiliza do seu WhatsApp para pedir dinheiro. Neste caso, doutor Wellington Santana, tudo que acontece dentro de uma empresa, entre os funcionários, a responsabilidade também é da empresa, sendo que ela não estava manuseando os teclados? Excelente pergunta, Geraldo, excelente pergunta. Mas nós entendemos que sim. Porque de alguma maneira o ambiente proporcionou. Seja a internet que ele usava, seja se fosse o aparelho da empresa, seja se fosse o computador da empresa. E assim, todas as ações do funcionário, desde que atuando em nome da empresa, externamente ou internamente, são responsabilidade também da empresa. Então, nesse caso, se a pessoa hackeada sofreu um prejuízo financeiro, a empresa vai ser condenada a reembolsar se o criminoso, diretamente, ele não tiver condições de reembolsar. Agora, por exemplo, se causou danos a terceiros lá fora, que não guardam relação com a empresa, aí esse terceiro, que foi vítima, né, que foi chantageado e aí sofreu crime de estelionato, essa pessoa não vai poder cobrar daquela empresa uma ação que esse rapaz aí teria feito. Mas se a pessoa que trabalha na empresa sofreu um prejuízo por um funcionário da mesma empresa dentro do ambiente de trabalho, e aí sim ele vai ter direito. Eu vou voltar ainda com você para falar a respeito dos aposentados que continuam trabalhando na mesma empresa e teve o salário reduzido em 70%. Mesmo ele recebendo aposentadoria, o governo é obrigado a pagar os 70%? Vamos voltar agora para esse assunto, Geraldo, que é um tema muito interessante, MP 936. A pessoa que está aposentada, trabalha na empresa e tem o benefício deferido, esse benefício emergencial, reduziu a jornada ou suspendeu o contrato de trabalho, ela tem direito. Porque esse benefício emergencial, ele não se comunica com a aposentadoria, porque a pessoa está trabalhando. Agora, se não está trabalhando, se não tem vínculo de emprego e recebe a aposentadoria, não vai poder cumular os benefícios. Mas estando trabalhando de maneira formal, registrada, sim, ela terá. Doutor Wellington Santana, ainda com relação a essa decisão, no salão de cabeleireiro, os profissionais, na sua grande maioria, eles não são contratados, eles são contratados
através são PJs. Sim. Né? Nesta fase de pandemia, há alguma ligação? O funcionário que teve seu contrato encerrado, né? E o argumento do empresário foi justamente essa pandemia, o empresário corre algum risco de ação, mesmo o contrato sendo PJ? Excelente pergunta, mas a resposta é simples. Se o contrato entre o profissional, cabeleireiro, maquiador, esteticista, que cuida toda essa assessoria do espaço, se foi um contrato formal, escrito, regular, nos termos da lei, não vai ter relação com a empresa, tá? Agora, nos casos das pessoas que trabalham no salão de cabeleireiro como parceiros, mas que são parceiros só de boca, mas não é no papel, aí sim pode gerar o direito à indenização. Então presta atenção, você que é cabeleireiro aqui na cidade, você que é um parceiro, um profissional autônomo que trabalha, que presta o seu serviço dentro dos salões de cabeleireiro, vocês têm que tomar muito cuidado, vocês têm que fazer um contrato estabelecendo entre vocês o percentual que vai ficar para o salão, o percentual que vai ficar para você profissional, qual a sua responsabilidade diante de eventuais custos do salão, você tem que alinhar todos esses detalhes que você conhece muito bem, você pratica isso, mas tem que ser por escrito, formal, reconhecido firma e também passado pelo Ministério do Trabalho. Isso tem que ser comunicado lá, tá? Então são cuidados essenciais para que você não caia, você que é o dono de salão de cabeleireiro, não caia num vínculo de emprego, e aí é complicado, né? A lei fala que tem que ser feito de um jeito, escrito, formal, então o senhor faça, para depois não ter que se defender na justiça, e uma ação trabalhista dessas, esses profissionais trabalham muitos anos, 5 anos, 10 anos, 7 anos na empresa, se volta uma ação trabalhista dessa contra o seu salão, aí o senhor sabe melhor do que eu como é pesado, talvez tenha que até parar as atividades. Dr. Wellington Santana, especialista em direito trabalhista. Dr. Leonardo Camargo, por que as mulheres muitas vezes não vão à delegacia denunciar o vagabundo que a assediou, que cometeu o crime de assédio? Porque chegando lá, o delegado não é uma mulher, é um homem. Isso é um constrangimento, e ao saber disso, elas recuam e não fazem a denúncia. É verdade isso? Infelizmente, Geraldo, até fruto da nossa conversa dos bastidores, imagine o quanto é aviltante, humilhante, uma mulher pegar o seu celular, mostrar a um homem uma posição sexual, um ato sexual, ali um homem, um ambiente que esteja 4, 5, 6, 8 homens olhando aquela mulher. E como o Dr. Wellington fala, a mulher é a parte mais humana da sociedade. A mulher tem valores diferentes com o homem, a mulher tem pudores, né, Dr. Wellington, diferente do homem. A mulher tem uma doçura diferente dessa rigidez do homem. Então, por isso que é de extrema importância, Geraldo, os nossos gestores públicos interpretar que a nossa delegacia da mulher, da segunda maior cidade de nível de riquezas, patrimônio do Estado de São Paulo, não tenha uma delegacia 24 horas, Dr. Wellington. É um absurdo interpretar que um bairro normal de uma cidade de São Paulo tenha, e a densidade demográfica de Guarulhos não propicia a mesma gestão que a Zona Sul de São Paulo, que tem uma delegacia 24 horas, o centro de São Paulo, delegacias de defesa da mulher. Então, nós em Guarulhos não temos isso. Então, chegou. Nós estamos numa época moderna, uma época de dimensões de conhecimento. Então, senhores gestores, para as próximas legislaturas, pense na proteção da mulher, pense na sua mãe, pense na sua irmã. Imagine, então, por isso que é diferente, Geraldo, é difícil a mulher chegar num ambiente que ela fala, pô, mas como eu vou chegar para um delegado e expor ali? Quem que vai estar do meu lado? Será que ele vai dar risada? Vão me chacotear lá, doutor Wellington, eu expondo? Imagina minha mãe e um homem vendo isso daí. Então,
não vai, Geraldo, infelizmente por isso. A mulher, ela tem pudores diferentes do homem. O homem, normal ou não, ele fala com mais tranquilidade Sim. sobre a sua vida sexual, sua Não vida... tenha dúvida. Enfim, e a mulher tem esses pudores. Então, por isso que é importante aparelhar a Polícia Civil, dando elementos, dando equipes, dando policiais, viaturas e dando uma polícia ativa, produzindo meios para aquela essa delegacia de defesa da mulher, que é tão importante, Geraldo, como uma delegacia de roubo de cargas, como uma delegacia de proteção ao idoso, uma delegacia de proteção ao patrimônio. Então, pense, senhores gestores, que ali, hoje, mais da metade das mulheres, Geraldo, elas são os meios produtivos da sociedade. Se eu não me engano, doutor Wellington tem mais propriedade para falar. Se eu não me engano, é isso, doutor? A produção de riquezas, as mulheres passaram os homens de trabalho? Tem algum estudo sobre isso? Não, ainda de produção de riqueza, não. As mulheres ainda ganham menos que os homens. Porém, no nosso mercado de trabalho, por exemplo, de advogados, hoje se formam 55%, 60% deles são mulheres, 40% homens. Então já virou o jogo. No nosso mercado, a quantidade maior é de advogadas. Mulheres, de advogadas, juízas, promotoras, tudo isso. Só que ainda assim, principalmente no campo privado, na iniciativa privada, os salários dos Eu acho homens... que é de administradoras de lares que as mulheres passaram, Sim. de gestoras únicas de lar. Sim, sim. Isso sim. Eu acho que é isso daí. Isso aí. Então, o Geraldo, para sedimentar, então, a mulher ela se sente aviltada de chegar num ambiente que principalmente 99% de mulheres, elas se perguntar, fazer uma entrevista, não vou, me sinto violada. Então, você, gestor público, administre melhor o seu município, a sua cidade, produza meios para que as mulheres sintam seguras. Ela ainda é uma delegacia especializada em relação à proteção feminina. Consequentemente, o crime será melhor apurado, ela conseguirá falar todos os meios ali necessários ali para que seja analisado aquele crime. Pense na mulher, senhor gestor. Isso é muito importante e elas serão o quê? O meio de equilíbrio da sociedade. A mulher sempre será o meio que equilibra a sociedade. Doutor Wellington Santana, a gente está chegando no final do programa. A sua mensagem, e o senhor pode fazer outro comentário assim que se desejar, que tipo de informação o senhor poderia estar deixando para as mulheres que acompanhou 2 programas, esse é o 2º programa que falamos a respeito do assédio e esse específico nas plataformas digitais. Maravilha, eu vou deixar um recado para você, mulher. Geraldo, antes disso, eu preciso fazer uma errata aqui, porque anteriormente no meu comentário sobre o benefício emergencial para aposentados, eu cometi um erro aqui, um deslize, eu assumo isso. Porque os aposentados, Geraldo, saiu uma portaria dia 22 de abril, praticamente um mês depois que saiu o MP, dizendo que aposentado não vai ter direito. Então, para você que é aposentado, mas trabalha registrado, se tiver a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada, não vai poder receber o benefício emergencial. E você que é desempregado e é aposentado, também não vai receber. Tá Legal. Bom? Agora eu quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui. Evidentemente que você fica em casa acompanhando os nossos programas, que tem conteúdo. A gente não fica aqui de blá, blá, blá. São informações pertinentes que você, mãe, você, pai, com certeza absorveu e muito as informações ditas aqui pelos 2 especialistas. Doutor Wellington Santana, especialista no direito trabalhista, muitíssimo obrigado. Obrigado, Geraldo, mais uma vez. Obrigado, Léo, sempre é uma satisfação aprender contigo, estar aqui sempre nesse canal importante da TV Guarulhos. Você, mulher, você é fundamental para a sociedade, você toma esse poder que nós transmitimos para você, tome as iniciativas necessárias e vire o jogo. Toda vez que você for assediada, aí pela internet, no seu Instagram, no seu WhatsApp, só porque você é mulher, só porque é bonita, porque só faz assim ou faz assado, dê o print, risque o nome do agressor, como bem disse aqui o Dr. Leonardo, e propague isso com a sua resposta. Coloque na sua rede social o que você falou para ele, para você estimular mais mulheres a se defenderem e a se valorizarem,
porque vocês merecem e devem receber muito valor de vocês mesmas. Obrigado, doutor Wellington Santana, especialista em direito trabalhista, meu amigo doutor Leonardo Camargo, informações, respostas pertinentes do assédio nas plataformas digitais, que é crime. O seu recado, as suas considerações. Obrigado, Geraldo. Obrigado à TV Guarulhos por mais esse debate extremamente prazeroso. E obrigado, doutor Wellington. Eu aprendo também muito com o colega aqui. Obrigado, Geraldo. Aqui é um triângulo de informações, Geraldo. Aqui a gente sempre tenta aprender e mais o principal nosso, que é trazer aos nossos telespectadores a real informação. Vivemos em épocas difíceis e de propagações de mensagens maldosas, mas aqui não. Aqui a gente passa e tenta trazer aos seus telespectadores, Geraldo, o que é necessário, ele ser bem informado. Uma sociedade, Geraldo, bem informada, ela constrói pilares que ninguém consegue destruir. Com certeza. A educação, Geraldo, sempre é, além da família, a educação é a base da sociedade. Então, para finalizar, como a fala que eu copio sempre do Dr. Wellington, basta. Teve alguma violação? Basta. Teve alguma intimidade violada? Basta. O agressor, Geraldo, sempre, guarde isso, mulher, ele se alimenta do seu medo. A partir do momento que você dá uma resposta, como o exemplo que o Dr. Wellington deu, consequentemente, esse agressor, só se ele for um desequilibrado mental, ele ali entendeu, paro, porque a partir desse momento, terei sequelas graves na minha vida. Prazer aqui, procure nas nossas redes sociais, Camargo Leonardo, Camargo com 2 Cs no Instagram, e no Facebook, Leonardo Camargo, e o Camargo com 2 Cs também. Um prazer, obrigado, boa noite. Boa noite, doutor Leonardo Santana. Seu endereço na rede social, esqueci, doutor Wellington. Não, imagina, o Léo deixou o endereço dele, você vai lá no WJunior_84, lá eu posto sempre informações no Instagram, dicas sobre direito, dicas sobre uma rotina produtiva, ali com muita humildade a gente procura transferir esse conhecimento que a gente adquire. Obrigado, te vejo lá. Ora, gente, obrigado pela sua audiência, com assistência técnica do competitíssimo Lucas Braga e do Felipe Poi. Lembre-se, a justiça não dorme, ela está sempre atenta aos acontecimentos. Eu sou Geraldo Júnior, agradeço pela sua audiência. Boa noite.